Pela La Liga, o Real Madrid vai receber o Alavés. Real Madrid, né, aí que teve baque de ser eliminado aí pelo Bayern de Munique na Champions League, só sobrou agora o Campeonato Espanhol para tentar sobrar um título ainda esse ano, que é muito difícil porque o Barcelona domina e lidera completamente o campeonato. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o time do Real Madrid tem quase 2 por partida, enquanto o Alavés tem apenas 1. Vamos para mais de 1,5 gols na partida, prevendo aí que o Real Madrid vai começar amassando desde o início da partida. Em relação a escanteios, o Real Madrid trabalha bastante, quase 7 por jogo, enquanto o Alavés tem média de 5. Então vamos para mais de 7, com odd 1,32. Em relação a cartões, a La Liga é um campeonato um pouco faltoso sim, porém a gente vai no under, menos de 7 cartões nessa partida, com odd de 1,21, levando isso em consideração um número de cartões amarelos sofridos pelo Real Madrid de 1,8, baixíssimo. Em relação à nossa análise de risco, seria mais de 2,5 gols na partida, levando em consideração a fragilidade dessa defesa do Alavés. Pela Copa do Brasil, o Botafogo vai receber a Chapecoense. O Botafogo com mod de 1,45 contra o mod 7 da Chapecoense. Por curiosidade, foi a última partida aí dos dois times no Campeonato Brasileiro. O Botafogo acabou goleando a Chapecoense fora de casa por 4-1. Os dois vão se reencontrar de novo aí nessa terça-feira. Vamos lá. Em relação a gols, o Botafogo aí tem uma média de 2,4. E também tem uma média muito alta de gols sofridos, né? Enquanto a Chapecoense tem uma média de 1 gol por partida e 2 sofridos. Então, em relação a isso, nós vamos a mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,37. Em relação a escanteios, a time da Chapecoense tem uma média de 5, enquanto o time do Botafogo tem uma média de 5 também. Então vamos para mais de 6, com odd de 1,21. Em relação a cartões, o time do Botafogo é bastante faltoso, tem uma média de 2 por partida, enquanto a Chapecoense também tem uma média de 2. Então vamos para mais de 2 cartões na partida, com odd de 1,25. Análise de risco, né, com essa odd de 1,45, vitória seca do Botafogo. Vem jogando bem, inclusive jogando até melhor fora de casa, né, vai pegar uma Chapecoense aí que já foi goleada. Então vitória seca do Botafogo, odd de 1,45. Partida também pela Copa do Brasil, o Paysandu vai receber o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que acabou vencendo, né, de virada em casa o São Paulo na última partida, enquanto o Paysandu ele vem de empate pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação a gols, o time do Paysandu tem uma média pequena, né, de apenas 1 marcado, porém sofre muitos gols, média de 2 sofridos, enquanto o Vasco tem uma média de 1,3 marcado e 1,5 sofrido. Então remete a mais de 1,5 gols na partida, porque a gente vê que são defesas muito fracas, né? Inclusive o Vasco tem ambas marcas nos últimos 4 jogos. Em relação a escanteios, o time do Vasco tem uma média de 5, enquanto o time do Paysandu tem uma média de 7, uma média alta, né? Então nós podemos considerar aí, levando em consideração que o Paysandu vai jogar dentro de casa, vamos para mais de 7 escanteios. Em relação a cartões, o Paysandu joga a Série B, então é uma competição mais faltosa, mais equilibrada, tem uma média de 3, enquanto o Vasco da Gama joga a Série A e tem uma média de 2. Então vamos para mais de 2 cartões na partida com 1,23. E a nossa análise de risco seria acreditar na boa fase do Vasco da Gama, seria dupla chance para o Vasco da Gama com odd de 1,35, uma boa odd. A partida aí vai ser o São Paulo que vai receber o Juventude no Morumbi. O São Paulo vem de derrota aí no Campeonato Brasileiro, né? Vai tentar se recuperar dentro de casa no campeonato importante que é a Copa do Brasil. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o time do São Paulo é um time que tem uma média até baixa, né? 1,6. Inclusive as últimas jogos do São Paulo não passaram de 4 gols. Mesma situação do Juventude, que tem uma média de 1 só por partida e 0,8 sofrido. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,25. Em relação a escanteios, o time do Juventude tem uma média de 3,
enquanto o time do São Paulo tem uma média de 6. Então o time do São Paulo usa bastante essa arma, né? Então vamos para mais de 7 escanteios na partida, com odd de 1.29. Em relação a cartões, o time do São Paulo tem uma média de 2 e o time do Juventude tem uma média de 1.4. Então vamos para menos de 7 cartões na partida, com odd de 1.32. Para a nossa análise de risco também vai ser vitória da casa. São Paulo vem jogando bem, principalmente no Morumbi, vai pegar um time que está na segunda divisão. Então vitória seca do São Paulo. O jogo vai ser entre Barra de Santa Catarina contra o Corinthians. O Corinthians aí, né, veio um jogo horroroso contra a Vitória da Bahia, não conseguiu dar nenhum chute pro gol, o jogo foi 0-0. Vai tentar se recuperar fora de casa contra um time Barra de Santa Catarina. Vamos às estatísticas. O time do Barra tem média de gols feitos 2 e gols sofridos 1.2. Então é uma defesa que sofre gol praticamente todo o jogo. O Corinthians, compensação, o ataque dele é muito fraco. Ele quase não soma gol, mas também quase não faz. Então vamos para menos de 4. Menos de 4 gols de partida, com odd de 1.25. Em relação a escanteios, o time do Corinthians tem uma média de 4, enquanto o time do Barra tem uma média de 4 também. Então vamos para menos de 11. Menos de 11 com odd de 1.39. Em relação a cartões, o time do Barra tem uma média de 2, enquanto o time do Corinthians tem uma média de 2 também. Então vamos somente para mais de um cartão na partida, com a odd de 1.11. A nossa análise de risco nessa partida seria a vitória do Corinthians, que vai pegar essa equipe que é uma equipe muito fraca. Então, vitória do Corinthians, mesmo jogando fora de casa, é a nossa análise de risco.